Vamos lá, nossa próxima questão do IME, Física 2010, questão 5. Na questão 5, galera, nós temos o seguinte. Nós temos um prisma que está dentro de um cilindro. Esse prisma está entrando dentro do quadro, ok? No prisma, nós temos aqui um comprimento, certo? Lá para dentro, nós temos um comprimento de uma barra que está apoiada aqui e ela entra para dentro do quadro e ela tem um comprimento L, 0,25 metros lá para dentro do quadro, ok? Bom, esse prisma ele é percorrido por uma quantidade, um número de voltas, onde passa uma corrente de 10 ao cubo sobre π amperes, com uma altura de 0,8 metros, ok? E nós temos aqui a barra, essa barra que está para lá para dentro, tem uma resistência de 1 ohm. Tranquilos? Beleza? Muito bem. O problema está dizendo que isso sobe, certo? E ao subir, alguma coisa vai acontecendo com a barra aqui, e nela aparece uma força de reação, uma força normal, de raiz de 2 sobre 4 metros. Tranquilos? E o problema vai pedir para a gente qual é a velocidade com que esse cara sobe. A velocidade que esse elevador irá subir. Beleza? Tranquilos? Essa é a questão, é o que nós temos que fazer aí no problema. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar as forças para identificar a direção da força normal e saber o que fazer no problema. Beleza? Nós temos a força peso para baixo, ok? E galera, nós temos aqui ó, a barra, ela tende a descer, então nós temos uma reação normal para cá, beleza? E essa reação normal, formando um ângulo de 90 graus com a barra, raiz de 2 sobre 4 metros. Tranquilos? Muito bem. Então nós vamos ter aqui, galera, ó, uma força magnética, ok? E essa força magnética que nós temos que entender nesse problema. Percebam, nós temos uma corrente, a corrente vai gerar um campo magnético nesse sentido, usando a regra da mão direita. Esse cara, então, tem um campo magnético descendo. A área formada pelo prisma aqui, ó, ela vai ter essa área aqui. Pensem no seguinte, isso aqui é um retângulo, que tem um comprimento aqui que eu vou chamar de x, comprimento x, e entrando lá para dentro do quadro, o comprimento L, ok? Então ele tem L nesse sentido e x nesse sentido, que forma um retângulo de lado L e x, lados L e x, ok? Esse retângulo ele é furado pelas linhas de campo magnético, portanto gera um fluxo magnético. À medida que esse cara vai descendo, nós temos a variação de fluxo. Na variação de fluxo, aparece uma corrente induzida, ok? Essa corrente induzida vai percorrer, ó, nós temos uma resistência de 1 ohm, vai aparecer uma corrente induzida aqui, fio, corrente, campo. Aparece uma força magnética. Galera, se é indução, prestem atenção. Se é indução, a força magnética induzida tem que se opor à variação do fluxo magnético, certo? Então, ó, olha a força normal. Isso aqui está descendo. Para que eu impeça que isso desça, eu tenho que aplicar uma força magnética nesse sentido aqui. A força magnética, certo? E isso, então, ó, nos dá isso aqui. Tranquilos? Entendido isso aí? Entendido essa interpretação? Muito importante essa interpretação física do problema. Maravilha! Vamos começar, então, a determinar o campo magnético gerado pela bobina aqui, né? Pelas voltas do fio aqui em torno. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos fazer o seguinte. μ0 vezes I vezes N sobre L, né? L aqui seria o nosso H, ok? Então, o campo magnético pode ser determinado dessa maneira aí. Então, o campo magnético ele será o 4π vezes 10 a menos 7 do nosso μ0. A corrente elétrica, que é 10 ao cubo sobre π, vezes N, certo? Dividido pelo H, né? O nosso H aqui, 0,8 metros. Beleza? Eu vou escrever aqui os 0,8 metros aqui. Eu
colocaria um 0,8, que ficaria 4 sobre 5. Se eu for trocar ele, então, para cima, eu escrevo um 5 sobre 4. Ok? 4 sobre 5, mas era na divisão, um 5 sobre 4. Eu só preciso lembrar aqui na questão quanto é o nosso n, beleza? E o nosso n aqui vale 1000 voltas, 1000 espiras aí, né? Então, o 10 ao cubo. Tranquilos? Beleza? Bom, isso vai dar, então, um campo magnético para a gente de... Cortei o π com π, certo? E aí nós vamos ter um 4 com 4, certo? Sobra um 5 aqui, 10 a menos 7, 10 a sexta. Ou seja, isso sobra um 0,5 Tesla. Maravilha? Então nós temos o campo magnético gerado dentro aqui do meu cilindro pelas voltas feitas aí, ok? Um campo magnético de 0,5 Teslas. Maravilha! Com esse 0,5 Teslas, nós podemos escrever o fluxo magnético. O fluxo magnético, ele será dado por quem? O fluxo magnético, ele é determinado com um BA cosseno θ. Tranquilo? Beleza? O nosso B nós temos, certo? Então, o fluxo magnético, ele será um 0,5. Quando eu fiz essa interpretação, nós temos aqui um lado X e entrando L lá para dentro, um retângulo assim. Eu estou fazendo justamente a área que é percorrida na direção de zero com a normal da área. Então, esse cara aqui, ó, o A vezes o cosseno, ele é todo substituído por quem? L vezes X, certo? Então, meu fluxo magnético, ele é 0,5 vezes o L, 0,25 vezes X. O X é essa distância aqui, ó, de onde a barra está. Beleza? Em que ponto que a barra está? Esse xzinho aqui, ó. Isso aqui, então, de novo, lembrem-se, isso aqui forma um retângulo entrando para dentro do quadro. Tranquilos? Beleza. Então, se eu colocar aqui, ó, o fluxo, 0,5 é o meio, isso aqui é um quarto, então eu tenho x sobre 8. Beleza? 0,5 meio, 0,25 um quarto, meio vezes um quarto, 1 sobre 8. Maravilha. E para encontrar a variação do fluxo magnético por tempo, eu faço isso aqui, ó, um ΔT desse lado e multiplico por 1 sobre ΔT desse lado. O que eu vou encontrar? Quando eu faço isso aqui, a variação de fluxo pela variação do tempo, né? Se eu fizer aqui, ó, variação do fluxo pela variação do tempo, aqui eu encontro a força eletromotriz. Beleza? E desse lado aqui, eu vou encontrar 1 sobre 8, que multiplica x por ΔT. Isso aqui é uma variação de posição. Se eu apliquei a variação aqui, eu estou aplicando a variação aqui. Para ficar mais correto, eu deveria escrever assim, ó, uma variação aqui para uma variação aqui. Então, essa variação aqui corresponde a essa variação. Δx sobre ΔT é a velocidade da barra na direção x. Isso nos leva ao seguinte: a força eletromotriz, não estou levando em conta o sinal, certo? Pela lei de Lenz, ela é igual a 1 sobre 8 de Vx. Ok? Essa informação será bem importante para a gente responder o problema. Muito bem. O que eu preciso agora? Eu preciso saber qual é a corrente que passa nesse cara aqui, ou através da corrente eu consigo responder o problema. Muito bem, galera. Vamos lá. Então, tendo a corrente elétrica, correto? Eu consigo responder o meu problema, terminar o meu problema. Veja bem, de onde nós vamos tirar essa corrente elétrica? Nós temos o nosso prisma. O nosso prisma tem 45 graus. Eu tenho a força normal e eu tenho as duas forças perpendiculares. Bom, se a gente for levar então em conta aqui, ó, nós temos o nosso aqui o ângulo de 45 graus.
Ou seja, a força magnética é igual à força peso, ou a normal é a hipotenusa do meu triângulo aqui. O que eu estou querendo dizer? Que eu tenho uma força magnética para cá e eu tenho uma força normal para cá. E aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, certo? Tendo esse ângulo de 45 graus aqui. Essa força ela vale raiz de 2 sobre 4. É a minha hipotenusa. Logo, a minha força magnética ela é igual a hipotenusa vezes o cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Certo? Isso aqui dá um 2, isso aqui dá um 8. Então, eu tenho 1/4 de Newton na minha força magnética. Mas por que eu tive que usar a força magnética? Simples. Pelo seguinte motivo. Lá no nosso fio, a força magnética, ela é quem? É o Bill, né? BI vezes L. Eu tenho isso e tenho isso. Com isso eu encontro a corrente. Com a corrente eu consigo responder o problema, certo? Vamos lá então? Olha só. A força magnética, que é 1/4 de Newton, é igual ao campo magnético que nós encontramos, meio, corrente eu não tenho, e esse cara aqui é 1/4 de comprimento, 1/4 de metro, né? 0,25 metros. Ok? Cortei esse cara com esse cara, passei para lá uma corrente de 2 amperes. O problema me deu a resistência da barra, uma resistência de 1 ohm. Então, essa parte aqui, ó, o meu E, eu vou apagar aqui do lado de cá, o meu E, que é a força eletromotriz, deu isso aqui. Mas, se nós usarmos um URI, vou apagar aqui para a gente poder usar lá, se nós usarmos um URI, esse cara aqui, ó, o E, ele é quem? R vezes I. O Rzinho eu tenho e o I eu tenho. Então, olha só, quem será o meu E aqui? Meu I será Rzinho, 1, vezes I, a corrente elétrica que passa no meu fio, 2 amperes, igual a 1/8 de Vx, igual a 1/8 de Vx. Isso me dá que a velocidade da barra é de 16 metros por segundo na direção x. Então, nessa direção aqui, ó, na minha direção x, ok? A velocidade da barra é 16 metros por segundo. Mas como eu estou num triângulo retângulo, ok? Estou num triângulo retângulo de 45 graus. Triângulo, se eu tenho aqui Vx, então eu tenho que ter dy igual. Se esse cara vale 16 metros por segundo, aqui também tem que valer 16 metros por segundo. A mesma relação que eu usei aqui, eu vou usar ali também. Então, se Vx vale 16, dy também valerá 16 metros por segundo. Essa é a velocidade da minha barra. Beleza? Tranquilo? Fechou. Mais um exercício para conta. Não saiam daí. Vamos para o próximo?